Olá, oitavo ano do City 2, tudo bem? Vou dar uma aula hoje sobre alguns conceitos básicos de geografia, listados aí na tela. Território, estado, país, povo, nação e estado-nação. Tá? O primeiro conceito a ser trabalhado é o conceito de território. O que é território? É um espaço geográfico delimitado, cuja existência se deve à relação de poder e soberania de uma população sobre esse lugar. Os seus limites são conhecidos como fronteira ou divisa. Aqui temos um mapa da América do Sul. Nessa parte circulada em vermelho, podemos ver a fronteira entre os países do Paraguai, Brasil e Argentina. E aqui um detalhe, vamos ampliar? Do lado esquerdo temos o Paraguai, nesse canto o Brasil e aqui a Argentina. Nesse caso, as fronteiras entre esses países, foram rios. O rio Iguaçu, que divide a Argentina com o Brasil, e o rio Paraná, que divide o Paraguai com o Brasil e também o Paraguai com a Argentina. As fronteiras ou limites, que definem um território, às vezes não são muito fáceis de se ver. Pode ser uma linha imaginária, ou um rio, que é no caso que eu já mostrei, ou pode estar no meio urbano. Exemplo, Chuí ou Chuí. Vou traçar uma linha aqui, para vocês verem. Na parte superior de cima fica o Brasil. Na parte de baixo fica o Uruguai. É uma avenida. Olha só. Essa é a foto da avenida que divide o Brasil do Uruguai nesse lugar. Do lado esquerdo a gente tem Chuí, do Uruguai, e do lado direito, Chuí, Brasil. Certo? Bom, alguém tem que organizar o território. Nesse caso, é o que nós chamamos de Estado. O que é Estado? É a forma como uma sociedade se organiza politicamente. É o ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um lugar delimitado, ou seja, de um território. Qual é a forma que isso se manifesta? Através de um governo que administra aquele território. Ele é soberano ali. Geralmente através de instituições políticas administrativas, que a gente conhece como executivo, legislativo e judiciário, certo? No caso aqui são imagens dos três poderes brasileiros, Congresso Nacional, Legislativo, Supremo Tribunal Federal, que é a sede do Judiciário, e o Palácio da Alvorada, que é a sede do Executivo. Um Estado sempre procura ser soberano. O que quer dizer isso? Ele ser reconhecido, por outros. Ele não é nem melhor nem pior, ele é igual. Então, o Estado brasileiro, ele é soberano, porque outros estados o reconhecem como detentor do território brasileiro. O órgão máximo que tenta organizar essa representatividade dos estados é a ONU, Organização das Nações Unidas. E todo estado procura ter seus símbolos, No caso, o hino nacional, brasão, selo nacional, bandeira. As Forças Armadas também fazem parte de um estado soberano. Eles estão ali para defender aquele estado. O que é um país? Um país pode ser definido como um território delimitado, unidades político-administrativas, moeda própria, reconhecimento internacional e geral habitado por uma comunidade que se identifica com aquele lugar. Ou seja, todo país ele é constituído por um território, o Estado e, obviamente, quem é o Estado? É a população que ali vive, que a gente vai denominar de povo. Visualizamos aqui o planisfério, contendo os 6 maiores países em termos territoriais do planeta Terra. O maior é a Federação Russa, depois o Canadá, China, Estados Unidos, Brasil e a Austrália. Bom, todos os países são enormes como o que a gente viu? Não necessariamente. Existem micropaíses. No caso aqui eu estou falando de Nauru, que está localizado aqui, bem na pontinha desse ponto vermelho. É um país da Oceania, fica no Oceano Pacífico. Ele tem 25 km² de área, pouco mais de 2 por 3 de comprimento e cerca de 13 mil habitantes. É pequeno? Vou comparar com Taubaté.
Taubaté tem mais de 300 mil habitantes e uma área estimada em 625 km². A cidade de Taubaté é muito maior que Nauru, que é um país. Mas por que é um país? Porque ele tem um território, uma população e um Estado soberano reconhecido por outros Estados soberanos. O que é povo? Povo, em termos jurídicos, corresponde à totalidade de pessoas que habitam um determinado território, ou um conjunto de indivíduos que formam um Estado. Então a gente, por exemplo, pode falar do povo brasileiro, povo paraguaio, povo alemão, povo chinês, povo canadense. E o que é nação? É um outro termo que se confunde um pouco com o termo de povo. O que é nação? Se confunde com povo. O que é povo, o que é nação? Vamos determinar essas diferenças. Nação é um grupo de pessoas que possuem as mesmas origens, a mesma cultura, os mesmos hábitos, tradição, religião e língua, né? Também pode ser definido como uma sociedade natural de pessoas dentro de um território ou não, com os mesmos costumes, né? Com o mesmo tipo de vida. Agora, pensando nesse aspecto de nação, que são pessoas com os mesmos costumes e cultura, mesma língua, será que um povo, né, que vive num território é igual à nação? Ou podemos ter várias nações dentro de um povo ou povo dentro de nações? Bom, na realidade, pensando em termos jurídicos de povo, que é o habitante de um território, e que nação, na realidade, são pessoas que têm o mesmo costume, podemos dizer que o povo engloba várias nações, né? Pode ser que dentro de um mesmo território, dentro de um mesmo país, você tem nações diferentes, pessoas com costumes diferentes, mas que compartilham o mesmo território e as mesmas leis. Ou seja, várias nações fazem parte de um povo. Um exemplo, no Canadá é um país que ele é bilíngue. O povo canadense não fala a mesma língua. Você tem uma parte da população que fala inglês e uma parte da população que fala francês. Mas eles deixam de ser canadenses? Não, eles convivem juntos, né? Apesar de falar línguas diferentes. Tem os costumes um pouco diferentes, mas são o povo canadense. Então a gente pode falar que tem uma nação de origem inglesa e uma nação de origem francesa no Canadá, mas que juntos formam o povo canadense. Aqui, à direita, a gente tem uma placa. Essa placa assim, é muito comum na Irlanda, país da Europa. Na Irlanda se fala tanto inglês como gaélico, ou irlandês, que é a língua nativa. Depois os ingleses vieram dominaram e hoje eles falam duas línguas. Então as placas, em geral, da Irlanda tem as duas línguas. Aqui o Welcome to County Cork em inglês. E essa de cima que eu não sei falar, porque eu não sei falar gaélico, nem imagino como é que se pronuncia isso. Mas quer dizer a mesma coisa, só que em gaélico e inglês. Bom, agora eu vou falar de um termo que se chama Estado-nação. O Estado-nação se consolida na Europa na Idade Moderna, quando as nações europeias acabam se consolidando em cima de um só governo, no caso, naquela época, monarquias. Então, França, Espanha, Portugal, Inglaterra são exemplos de Estado-nação que surgem na Europa, ou seja, uma nação que tem os mesmos costumes, que falam a mesma língua, se torna um Estado, tem só um governo dominando sobre eles. Na realidade, esse Estado-nação surge na Idade Média, com Portugal. Portugal foi o primeiro Estado-nação, né? Toda uma nação que tem o mesmo costume, cultura e fala a mesma língua, que no caso é o português, fica sob domínio num território de um único governante, de um único governo. Ou seja, surge um Estado que administra essa nação portuguesa. No caso, o primeiro rei de Portugal foi Dom Afonso Henriques. Tem a foto aqui do Luís XIV, que foi o rei da França entre 1643 e 1715. Como naquela época era uma monarquia absolutista, o rei, né, o monarca era absoluto, ele tem uma frase muito famosa que fala que o Estado sou eu, né? Porque ele definia todas as regras, né? Ele mandava em qualquer um, ninguém era maior do que ele, certo? Mas Estado-nação sugere que
todo mundo que está dentro desse Estado tem o mesmo costume, a mesma língua, é uma nação só. E na realidade, isso começa a ficar difícil de você observar, principalmente na América ou nos países que surgem sendo colonizados por outros, que no caso brasileiro. Podemos falar que o Estado brasileiro é composto por uma só nação, lembrando que nós fomos colonizados pelos portugueses, foram trazidos negros escravizados da África e já existia uma população aqui no Brasil indígena. Eles tinham a mesma cultura? Não. Hoje o Brasil é uma mescla dessas três culturas. E mais, no século XIX e XX, chegaram também muitos imigrantes europeus de outras nacionalidades, como italianos, alemães, e se estabeleceram nesse país, ampliando a nossa cultura, a nossa diversidade. Então o Brasil hoje possui uma diversidade cultural muito grande. Falar que a gente é só um Estado-nação, o que nos une, de certa maneira, é a língua portuguesa. Mas temos costumes diferentes, né? No Rio Grande do Sul se toma chimarrão, no Nordeste se usa muita farinha de mandioca, a tapioca veio do Norte. Então, assim, falar que nós somos uma nação, uma única, é um pouco complexo, porque nós temos uma cultura muito diversificada. Olha as fotos aqui. E se pensarmos nas nações indígenas, então, os índios têm outra língua, estão sob nossas leis, né? A lei do Estado brasileiro. Mas é uma outra população com uma cultura diferente, é uma outra nação. Então, o conceito de Estado-nação é uma coisa que precisa ser revista. É difícil você falar hoje de um Estado-nação puro, né, que só tem uma nação ali. Então, é um conceito que a gente cada vez mais precisa ficar pensando nele. Eu prefiro pensar no Estado soberano, aquele que governa um determinado território. Dentro dele tem um povo e dentro desse povo podem ter várias nações convivendo sobre as mesmas regras. Ok? Bom, por hoje é só, galera. Fiquem em casa, estudem bastante. Tchau. Bom, por hoje é só, galera. Fiquem em casa, estudem bastante. Tchau.